sobre um pouco, né, das movimentações aí do São Paulo nessa reta final de ano. Luiz Gustavo, há uma conversa, algo um pouco mais alinhado em relação à renovação por mais uma temporada, e o Wendel, São Paulo que mantém o otimismo pelo lateral esquerdo. O São Paulo mantém o otimismo pelo Wendel. São Paulo ainda não teve uma resposta da oferta que foi feita, das conversas que estão acontecendo, do interesse que o São Paulo já demonstrou no Wendel, né? Nessas conversas fica muito claro que a ideia do São Paulo é já tê-lo na pré-temporada dos Estados Unidos, adiantar, fechar, tudo já está conversado, todo o pacote São Paulo já está na mão dos empresários do Wendel, e o Wendel já está sabendo, por exemplo, que o São Paulo tem interesse, já não é de agora. Então, outros clubes, claro, mantêm interesse ou aparecem tendo interesse, como Corinthians, como Cruzeiro. São Paulo sabe dessa concorrência, mas mantém ali um otimismo. São Paulo segue otimismo, segue sem resposta, mas mantém esse otimismo nessa negociação. Ainda não tem nada resolvido. E por outro lado, o Wendel não é um jogador que vai chegar aqui no Brasil fazendo leilão, né? Fazendo, quem paga mais leva. É projeto esportivo, é a liga que vai disputar. O São Paulo agora classificou, sacramentou vaga direta na Libertadores da América, né? Então é uma situação em que tudo, né, acaba que colabora ali para trazer o que é o projeto esportivo legal, bacana para 2025 para o Wendel. Então o São Paulo se sente ainda numa briga, no páreo. Por outro lado, se a gente trouxer para o lado do Luiz Gustavo é um jogador que tem ali um acordo ou quase que a renovação já certa. Ontem, depois do belo gol, inclusive, que ele marcou no jogo, que foi muito ruim do São Paulo, na derrota para o Grêmio, ele falou lá na zona mista que tem desejo, que é uma coisa de continuidade e tal, e que torce para que dê tudo certo. Não cravou ali que estava tudo certo já para uma renovação de contrato, mas deixou tudo muito bem claro que tem uma conversa. E eu, né, apurei hoje de manhã que essa conversa de fato está adiantada. Existem alguns pontos ali que estão sendo discutidos e esses pontos são de questões financeiras. Então um ajuste ali, outro aqui. O Luiz Gustavo é um cara que está muito tranquilo nessa questão financeira, não está exigindo salário, aumento de absurdo e tal. Me disseram que ele está muito sereno nessa negociação e que é algo que vai acontecer naturalmente, mesmo porque o São Paulo também não está ali com muita grana. É claramente um ano que vai ser cinto apertado pela questão da dívida que o São Paulo tem, que aumentou, né? Aumentou a dívida, né? A dívida está em 700 e tanto, já está quase batendo 1 bilhão, né? A dívida do São Paulo teve um déficit de mais de 130 milhões, ou seja, o São Paulo aí no balanço está perigando aí já bater 1 bilhão. Então, assim, é uma situação preocupante e o São Paulo não vai se dar o luxo de gastar com contratações, né? Aliás, as finanças do São Paulo vão mal. Para falar bem a verdade, vão mal. Por mais que tenha ganhado Copa do Brasil, o São Paulo esse ano, muita gente fala, o São Paulo esse ano foi bem, porque chegou lá no Brasileiro, fez o melhor Brasileiro dos últimos anos. Eu acho muito pouco, né? Ainda é muito pouco pensando em São Paulo, que sempre brigou por títulos e sempre conquistou os títulos, né? Então o São Paulo parte para 2025 com muita desconfiança do seu torcedor, mas vai montando seu elenco, né? Com tentativa de contratações, com renovações, com jogadores importantes como o Luiz Gustavo, que tem inclusive participado dessa questão do planejamento de 25 no quesito projeto esportivo para o São Paulo, dando as suas opiniões. Ele é um jogador muito importante nessa questão, assim como o Rafinha e como os jogadores mais experientes do elenco do São Paulo. Então essa situação deve ter aí um desfecho ainda essa semana, no máximo na próxima, de uma renovação por mais uma temporada com o São Paulo. Certo? Fala, Paulo. O presidente Júlio Casares está em território europeu. Ele havia embarcado na noite desse domingo rumo a Londres, na Inglaterra, primeiro com escala em Portugal, mais especificamente em Lisboa. Vai passar por lá quase uma semana e a ideia é visitar pelo menos 2 times e ter uma agenda muito voltada à Premier League. Aí você, torcedor de São Paulo, já deve estar esfregando as mãos e imaginando reforços, contratações do futebol inglês e eventualmente dessa escala em Portugal. A contratação do Wendel é algo declarado, é algo público. O São Paulo tenta a contratação do Wendel, mas importante dizer que o Casares vai visitar esses clubes como representante da Libra, aquele grupo formado por times da Série A do Brasileiro que negocia direitos de transmissão. É algo curioso, levando em consideração que a Libra já vendeu todos os seus direitos de transmissão no Campeonato Brasileiro nos próximos anos para a Globo.
Então TV aberta na Globo, TV fechada no Sport TV e eventualmente no pay-per-view, se o pay-per-view ainda existirá. De qualquer forma, é o Casares estreitando relações e fazendo relacionamento. É possível, inclusive, que ele se encontre com o Ferran Soriano, CEO do Grupo City. Eles têm uma boa relação já de algum tempo. São Paulo assegura que não há nenhuma reunião marcada do Casares com o Wendel ou representantes dele no futebol português. O Wendel tem contrato com o Porto até junho do ano que vem. Só uma curiosidade, o Casares chegou a dizer para mim que foi ele quem começou as tratativas com o Wendel, quando foi chefe da delegação da seleção brasileira e o Wendel estava convocado. Então, não ficaria surpreso se houvesse algum contato ao longo dos próximos dias, até especialmente depois do interesse que se tornou público do Corinthians também no jogador. O Paulo Tricolor terá nos próximos dias uma oferta oficial do Shakhtar Donetsk por Henrique Carmo, atleta de só 18 anos de idade, tratado como uma das principais promessas da base do clube. A informação do interesse do Shakhtar foi divulgada pelo Gabriel Sá e a oferta giraria na casa dos 7 milhões de euros ou 45 milhões de reais. E aí tem um ponto importante, ou melhor, dois pontos. O primeiro deles, São Paulo ainda não conseguiu renovar o contrato com o Henrique. O vínculo dele se encerra em dezembro de 25. Se essa renovação não for feita nesse ano, nesses últimos dias do ano de 2024, São Paulo vai correr um enorme risco de ver o Henrique do Carmo assinando um pré-contrato com o Shakhtar na metade do ano que vem, com o Shakhtar ou qualquer outro clube, e saindo do São Paulo de graça. Então talvez esses 45 milhões sejam super importantes. Outro ponto decisivo. São Paulo vive enorme crise financeira. Cheguei a contar para vocês com exclusividade que nos 9 primeiros meses do ano, São Paulo fechou com um prejuízo de 191 milhões de reais. Não sei se haverá outras propostas tão boas quanto essa para que o São Paulo possa fazer negócio. Só para arrematar em relação ao Tricolor, com os resultados da rodada do final de semana, São Paulo assegurou a classificação direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O resultado que garantiu essa classificação foi o título da Libertadores do Botafogo. Até por isso o São Paulo cogita usar as 2 rodadas finais do Brasileirão como um experimento, utilizando atletas da base que não jogaram com tanta frequência. São Paulo enfrenta o Juventude em casa na quarta-feira e o Botafogo fora no domingo. São Paulo planeja saídas para reduzir folha salarial e equilibrar finanças. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, admitiu atrasos e revelou que o clube pretende fazer ajustes significativos em 2025 para reduzir custos e melhorar a saúde financeira. Atualmente, o tricolor gasta entre 17 milhões de euros e 18 milhões de reais mensais com o elenco, e a meta é cortar cerca de 20 milhões deles ao longo do próximo ano, aproximadamente 1,5 milhões por mês. Em entrevista à CNN Esportes, Belmonte destacou que o São Paulo acumulou um déficit de 191 milhões de reais até setembro e, por isso, precisa conter os gastos. Com a criação do FIDC, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, o clube terá um teto de despesas para 2025. Poderá gastar até 350 milhões ou metade da receita bruta de 2024, o que for menor, com salários, direitos de imagem, encargos e contratações. O dirigente também revelou que a prioridade até 31 de dezembro é quitar todas as pendências financeiras com os jogadores, incluindo férias, 13º salário e direitos de imagem. Apesar de atrasos pontuais durante o ano, Belmonte afirmou que o objetivo é começar 2025 sem dívidas no departamento de futebol. DIT. O presidente Júlio Casares está empenhado e esperamos que os recursos do fundo cheguem a tempo para cumprir esse compromisso, declarou. Quer mais informações sobre o São Paulo? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe tudo sobre o tricolor.